não estava gravando, porque a parte da música, ela faz parte da aula, né? A gente começou a aula que toda vez que a gente entra na sala, no horário combinado, eu boto sempre uma musicazinha para tocar, para relaxar, para a gente começar a aquecer os corações para a aula. Mas hoje eu botei uma música de propósito de uma banda dos anos 80. Ninguém conhece essa música ou a banda? Se eu falar que a letra é de Herbert Viana, fica mais fácil? Nada. Então vocês vão esperar então quando eu falar da banda lá na frente. Então sem spoiler por enquanto. Bem, iniciando aqui a aula de hoje, nós estamos entrando finalmente na República Nova, né, aí nos anos 80, meados dos anos 80, que é um período que vai até os dias de hoje, né? Então nós vamos ver basicamente 5 presidentes nesse período. A aula passada eu falei de 4, eu esqueci do Itamar, gente, tadinho. Ele foi tão insignificante, tão bonzinho, bichinho, que eu nem lembro dele, né? A gente só lembra dos que teve corrupção, crise, impeachment, tiro, porrada de bomba. Itamar passou tão quietinho, acho que para ninguém mexer com ele, que me fugiu a memória. Mas nós vamos ver esses 5 presidentes, né? E relembrando um pouquinho da aula passada, comecei com uma foto de Tancredo Neves, né? Uma foto que tem várias teorias da conspiração, porque, como eu falei, Tancredo ele foi eleito indiretamente pelo Congresso, já ali naquela transição, né, lenta, gradual, que a ditadura faz para a democracia, e ele é eleito indiretamente pelo Congresso para ser presidente do Brasil, com um acordo costurado com Geisel, disse que o vice-presidente dele fosse José Sarney, que era um político da Arena, né, atrelado, coligado ali, apoiador da ditadura. O que acontece é que Tancredo Neves ele fica muito doente, né? Essa foto aí é uma foto com os médicos, foi uma foto para tentar transmitir que estava tudo bem para a população, né? Que estava tudo em paz. Mas o fato é que ele morre e não assume a presidência. Então, o primeiro presidente após a ditadura, ainda que eleito de forma indireta, ele não chega a assumir. E é por isso que a teoria da conspiração, né, ronda essa foto, ronda essa questão, porque alguns falam que ele foi envenenado, e quando ele desceu para operar, injetaram alguma coisa na veia dele. Enfim, tem várias versões aí dizendo que ele não morreu de causas naturais, mas que ele morreu de morte matada, não de morte morrida, né? E aí quem vem assumir a presidência do Brasil é José Sarney, que era esse candidato, não candidato jamais, né, mas eleito, mas era esse político, essa personalidade que tinha um histórico vinculado à ditadura. Então isso ajuda, né, isso corrobora ainda mais para essa abertura da política brasileira ser ainda mais lenta, mais gradual e ainda mais segura para os militares, né? Porque tendo alguém de apoio, alguém que era apoiador do regime, dificilmente haveria uma perseguição e haver uma punição para aquelas pessoas que violaram direitos humanos, né? Violaram a própria Constituição brasileira com aqueles atos antidemocráticos de perseguição política ocorridos durante os anos de chumbo. Então, José Sarney, ele talvez vai ser o presidente com mais detalhes para a gente falar, né? Bem, ele é do PMDB, ele vai governar de 85 a 90, então vão ser 5 anos aí de mandato presidencial, e a responsabilidade dele vão ser 2, tá? A missão de José Sarney vão ser 2, uma no campo político e uma no campo econômico. A missão política dele era fazer essa transição para a democracia. Seja bem-vindo, Vinícius. Vamos começar, tá bom? Então, a responsabilidade dele é fazer essa transição para a democracia. E a segunda responsabilidade dele, que é no campo econômico, era fazer um controle, um controle inflacionário, um controle da inflação e uma recuperação econômica. Vamos lembrar que lá na década de 70, nós tivemos várias questões internacionais, várias crises, a crise do petróleo, né, que encareceu o preço do petróleo, com a questão da OPEP, e sabendo que petróleo caro significa distribuição, logística, né? Caminhão mais caro, ou seja, reflete no alimento, reflete na comida, porque a nossa logística no Brasil é muito dependente da rodoviária, não é tanto ferroviária ou hidroviária, a nossa logística é basicamente rodoviária, então aumento de inflação
Aumento de preço do petróleo reflete em aumento de preços de consumo, ou seja, inflação. E a gente estava num momento de inflação tão descontrolada que a inflação chegava a 235 ao ano. É como se um bem que valesse, na moeda de hoje, R$ 100, chegasse no final do ano valendo R$ 235. Né? Então, seja, mais que o dobro é o aumento dos preços. E é dessa época, pessoal, que o brasileiro começou com essa mania de fazer compra de mês, né? Lá fora, outros países, não tem muito essa questão de fazer compra de mês. As pessoas vão ao mercado e compram o que precisa, mas a inflação no Brasil era tão grande que o trabalhador, quando recebia o salário dele, ele precisava correr para o mercado, comprar todos aqueles bens não perecíveis, né, que desse para estocar, porque durante o mês o preço ia aumentar. Então, durante o mês, o preço aumentando, o salário dele está aqui, ia haver uma desvalorização do seu salário e uma diminuição do seu poder de consumo. Então, o que o brasileiro fazia? Corria no mercado e comprava logo arroz pra caramba, feijão, produto de limpeza, para estocar e garantir que o seu salário do mês conseguisse comprar aqueles produtos da cesta básica. E por isso, pessoal, devido a essa questão inflacionária e também como nós vimos lá, que o governo, o regime militar, né, ele pega empréstimo com a FMI, ele faz várias obras, tenta, né, de alguma forma aquecer a economia e não consegue, tudo isso reverbera para o governo Sarney. Então, toda essa complicação econômica que os militares, né, já vêm trazendo, já eles por não conseguirem controlar a inflação, a questão da dívida externa, a questão também do mercado externo, tudo desfavorável, cai na década de 80 no Brasil, sendo considerada a década perdida, né? Ou seja, é uma década que a economia brasileira não avança, o nosso PIB não aumenta, né? É uma década que realmente o Brasil não viu, não gerou riqueza internamente. E é por isso que nessa década a questão cultural ela é muito efervescente, né? Nós temos várias bandas surgindo, e aí eu volto para o começo da aula, onde eu botei uma música dos Paralamas do Sucesso, né? Uma banda que estoura aí na década de 80, e outras bandas, né, como os Titãs, vêm da década de 80 ali, a galera de Brasília, muitos jovens de Brasília, jovens de classe média, começam a beber dessa água do rock, do punk, que vem da Inglaterra dos anos 70, que são músicas que vão contestar o governo, vão contestar o sistema, né? O rock ele tem essa natureza contestadora. Então, o rock brasileiro ele começa a ter esse apogeu na década de 80 com várias bandas, aí por questão mesmo da nossa questão econômica e social. Né? Tudo isso fomenta o meio cultural. E é até interessante, pessoal, porque até as músicas infantis eram influenciadas. Eu vou botar aqui uma música para vocês, eu estava aqui, como eu falei antes, estudando, né, antes da aula, e eu me deparei, alguém conhece essa banda aqui? Gente, eu sou muito velho. Era meu disco favorito de infância. Eu tinha esse disco. Alguém conhece o Trem da Alegria? Eu tô muito velho, realmente. Eu nunca tive um disco. Alguém já ouviu? Obrigado, que eu não me sinto tão mal, não me sinto tão velho assim. Gente, ó, segredo pra gente. Como é que eu gravo essa aula e boto no YouTube? Mas, enfim, mês que vem eu faço 39 anos, pra tu ver como eu estou já. Enfim, eu ouvia muito Trem da Alegria. E uma das músicas do Trem da Alegria era Fera Neném. E ela era uma música protesto, era uma música infantil que o Juninho Bill, que era o crush da molecada, esse garoto aqui, ó, todas as meninas eram fã de Juninho Bill, ele canta um recado para o Sarney, para o presidente da República. Eu vou botar um trechinho aqui, só para a gente ilustrar um pouco. Eu quero ser presidente do Brasil. Ei, diz aí então, me conta. Hoje acordei e ouvi no rádio. Alguém dizia que o mundo ia mal. Entre 2001 e 2010 já era a Terra numa guerra final. Ou seja, ele canta, né, que ele acordou e ouviu no rádio que o mundo não vai bem, o mundo vai mal. Olha a música infantil da década de 80. Aí eu vou pular, porque vem um refrão, ele canta que ele é o fera neném, que ele é o garoto mais fera, e aí vem o recado dele para o Sarney.
Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, 1 minuto e 20, vem um recado. E alô, alô, senhoras e senhores, pague logo a tal da dívida, senão vai sobrar pra gente. Que dívida é essa que Juninho Bill fala na música? Galera, pague logo a dívida, porque se eu for o presidente vai sobrar para mim. Ele fala da dívida externa. Olha a música. Gente, eu cantava isso, eu não tinha noção do que eu estava cantando. É por isso que o legal da história é isso, né? Tudo faz sentido quando a gente estuda história. História realmente é uma matéria deslumbrante. Porque ele fala da dívida externa na música, né? O Brasil está atolado até aqui com a FMI. Bem, e o que Sarney ele vai fazer para tentar melhorar a economia? Ele vai lançar 4 planos econômicos, tá? Mas, basicamente, o primeiro plano vai ser o mais importante. E o segundo. O primeiro plano é o plano cruzado. Perdão, o primeiro e o quarto, e o último. O primeiro plano é o plano cruzado. É quando ele vai trocar a moeda de cruzeiro para cruzado. O que ele faz? Ele corta os zeros. Está vendo aqui a nota de 100 cruzeiros ganha um símbolo de 100 cruzados. E depois ela vai ser substituída pela nota oficial de 1.000 cruzados. Né? Então, 100.000 cruzeiros vira 100 cruzados até depois de lançar a nota. Então, era tão volátil que não deu tempo de fazer dinheiro. Eles carimbavam o dinheiro antigo com o valor do dinheiro novo. Outra coisa que era muito tensa na inflação era a remarcação de preço. Toda essa foto aí, você está dando para ver, que é a maquininha de remarcar preço. Acho que hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia está com código de barras, né? O preço está ali no código de barras. Mas na época, na década de 80, o preço era etiquetado, tinha essa maquininha. Só que às vezes você entrava no mercado, o arroz estava lá, sei lá, 20.000 cruzados o arroz. Quando tu saia do mercado, se tu não pegasse logo, já estava reetiquetando, já estava 25.000 cruzados. Você tinha que pegar o arroz quando entrasse no mercado. Porque todo momento as pessoas ficavam lá reetiquetando. Tinha produtos, tinha 5 etiquetas uma em cima da outra. E colava uma etiqueta, o preço aumentava, colava outra etiqueta, porque não tinha sistema, né, para código de barra de leitura, então o preço ele era impresso, etiquetado, e a máquina ela digitava o preço numa máquina grande, fazia um barulho danado. Então essa maquininha ela virou meio que o símbolo da inflação, porque ela simbolizava esse reajuste. A sua avó até hoje chama o real de cruzeiro? Verdade, a minha avó ela também fala cruzeiro. Cara, acho que tem gente que ainda fala tostão, né? Já viu esse termo tostão? O tostão era um dinheiro também muito antigo, né? As pessoas se apegam, né, ao nome do dinheiro. E aí o plano cruzado, ele transforma o cruzeiro, o tostão é mais antigo, é mais lá do Brasil Império, né? E aí o que ele faz nesse plano cruzado? Como os preços eram remarcados diariamente ou de hora em hora, ele faz o congelamento de preço, ele tabela o preço. Preço do café é tanto, não pode aumentar. O preço do feijão é tanto, não pode aumentar. Então, ele congela o preço para evitar que a inflação aumente. O que isso acontece, pessoal? O que isso ocasiona? Isso gera uma grande insatisfação do empresariado, sobretudo da indústria alimentícia, né, dos pecuaristas, dos produtores de carne, porque eles não querem mais vender o produto. Né? Você está com uma inflação galopante no Brasil. É uma inflação que chega a 235% ao ano. E eu não posso reajustar o meu produto na origem, eu não quero mais vender. Então, isso acaba acontecendo um grande desabastecimento no mercado. Era muito comum você ir no mercado e ter cota. Só podia comprar 2 quilos de arroz, só podia pegar 3 latas de óleo, né? E não tem muita abundância de marca, muita coisa para você escolher. O que Sarney faz? Porque alguns mercados vão tentar burlar essa tabela. Ele cria o selo Eu Sou Fiscal do Sarney. Ele convoca as donas de casa para irem no mercado e fiscalizar se o mercado estava ou não obedecendo a política econômica do Plano Cruzado, ou Plano Sarney 1. As donas de casa andavam com broche na camisa, Eu Sou Fiscal do Sarney, e ficavam com um caderninho anotando os preços no mercado. Era muito comum você ver donas de casa com esse símbolo. De uma certa forma também, na via política, era uma forma de convocar a população para uma participação política diferente do que a gente via na ditadura, onde o povo não participava. Então, era uma forma de controle econômico e participação política da população.
Outra coisa também que Sarney cria nesse momento é o seguro-desemprego, né? Porque as pessoas estavam já tão descapitalizadas que se ela perdesse o emprego, haveria realmente uma crise humanitária, né? Não sei nem dizer. Bem, depois do plano cruzado, que não deu certo, ele lança o plano cruzado 2, ainda em 86, no mesmo ano, e em 87 ele cria o plano Bress. Esses dois planos, eles vão tentar controlar os gastos públicos, né? Tentar diminuir um pouco, enxugar a máquina pública e conter a inflação, renegociando a dívida externa. Não vão ter muito sucesso, são planos que vêm tentando corrigir ou melhorar o plano cruzado 1, e eles não têm muito sucesso. A novidade que o plano cruzado traz, o 2, é o gatilho salarial. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda vez que a inflação chegasse a 20%, o salário corrige em 20%. Então, a inflação vai subindo, subindo, subindo. Chegou em 20%, o salário corrige 20%. A inflação subiu, subiu, subiu. Isso era chamado de gatilho salarial. Por que isso é ruim? Porque isso, pessoal, não traz renda para o trabalhador. Isso faz um arroz salarial, porque não existe um aumento real de salário. Quando o salário ele apenas acompanha a inflação, está apenas garantindo o poder de compra, não é um aumento real, né? O trabalhador não está ganhando mais dinheiro. Ao longo do tempo, ele perde dinheiro, porque se ele compra 1 quilo de arroz com R$1, e daqui a um mês ele vai comprar 1 quilo de arroz por R$1,50, ele perdeu os 50 centavos do seu poder de consumo. Isso que é inflação. Então, quando você corrige, o arroz virou 2, então agora o salário também vai ganhar R$1 a mais. Você não está tendo ganho real. Então, havia uma falsa impressão de um aumento salarial. E outras coisas também que eu lembro nessa época, né, do overnight, a correção da poupança, a economia era muito confusa, era muito abatalhoada nessa época. Bem, em 89... o plano verão, ele vem tentando aí, mais uma vez, é a quarta tentativa de Sarney de melhorar a economia do país. E o que o plano verão faz? Ele vem com um cruzado novo. Então, era cruzeiro, depois virou cruzado, e agora é o cruzado novo. E, mais uma vez, o cruzado novo, ele vai cortar mais um 0. Tá aí a carinha do cruzado novo, pessoal. Uma carinha que já lembra o real. Olha aí, né, os cruzados novos já com uma carinha parecendo real. Tinha essa moça aí que eu nunca soube quem é, aquele cara ali, enfim. Hoje em dia eu prefiro os bichinhos da fauna, que é mais interessante que essas personalidades aí que ninguém sabe quem é. Bem, e outra novidade que também trouxe o plano verão foi a correção da poupança. A poupança, antigamente, ela era atrelada ao IPC, ao índice de preço do consumidor, que é a inflação. Ele passa a ser corrigido pelas letras financeiras do Tesouro, que é a atual taxa Selic. A taxa Selic ela é muito menor. A taxa Selic é a taxa básica de juros, né, que o Banco Central determina. Atualmente, a Selic está em 6,5%, se eu não me engano. Minha última anotação era 5,25, mas já aumentou. E é uma taxa que o Banco Central é a taxa básica de juros, né? Todos os juros eles vão acompanhar essa taxa. Essa taxa ela vai falar quanto vai ser o CDI, enfim, questões econômicas à parte. Então isso também é uma perda para o trabalhador, porque a Selic geralmente ela é menor do que a inflação. Então, se eu não reajusto a poupança pela inflação, eu reajusto o meu dinheiro guardado por uma taxa menor, o que acontece com o meu dinheiro guardado? Ele está corroendo, ele está enferrujando. Conseguem compreender, pessoal? Está claro para vocês isso? Se eu guardo lá, vou falar em real, fica mais fácil de entender. Se eu guardo R$100 que compra um objeto X, se esse objeto X, a economia, ele vira X mais 2, e os R$100 não compra mais ele, é como se meu dinheiro tivesse enferrujado, tivesse perdido valor. Então, hoje a poupança é a mesma coisa. Hoje a poupança ela rende ainda menos que a Selic. Ela rende 70% da Selic. Tá? Por isso que a poupança hoje é o pior investimento. Porque a inflação está em 10% e a poupança reajusta 5%. Então, se eu guardo meu dinheiro ao longo de um ano, meu dinheiro vai perder metade do valor que eu tinha, né, em valor de mercado, de consumo. Tá? Então, aí chega nesse momento, pessoal, de economia realmente ruim. Nenhum plano consegue conter a inflação. O que Sarney faz? Ele declara a moratória. Vem aí o recado de Juninho Bill.
pague essa dívida. O Sarney fala, nós não vamos pagar nada. Né? Tem mais uma música aí do rock nacional que fala isso. Nós não vamos pagar nada. Né? O que é a moratória? Na verdade, o Brasil ele deixa de pagar os juros da dívida externa. Dívida essa contraída lá pelos militares junto ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil vai pagar somente o valor do principal. O que isso quer dizer, Marcelo? Eu vou falar muita coisa de economia. Quando você faz um empréstimo no banco, você pegou lá 20 mil reais. As parcelas são 235 reais por mês. 200 reais é o principal, é o quanto você amortiza a dívida. Os 35 reais é juros, é lucro do banco. Então, quando o Brasil declara a moratória, ele fala, eu vou pagar só o principal, eu vou pagar só a parte da parcela que faz parte do valor devido. Os juros, que é o lucro de quem me emprestou, eu não vou pagar. O Brasil na lista negra internacional. Ninguém mais quer investir no Brasil. Ninguém mais quer emprestar dinheiro para o Brasil, porque o Brasil ele é um caloteiro. Imagina você, tem um amigo que pede um dinheiro emprestado e você fala, estou te emprestando 100. Você vai me pagar daqui a 2 meses 120 reais. 2 meses se passa, seu amigo fala, só vou te dar os 100, 20 eu não tenho. Só que esses 20 reais era uma correção, porque você ficou 2 meses sem investir o seu dinheiro, né? Teve inflação, e ele não paga essa correção para você. Você vai voltar a emprestar dinheiro para ele? Você vai voltar a acreditar nesse seu amigo? Claro que não. É isso que acontece com o Brasil. O Brasil fica mal na foto. Ele fica, né? Aqueles ratings que tem, que geralmente no jornal fala, né? O Brasil foi avaliado pela Poor Sponsor, um rating A, B, 2, menos. É basicamente isso. Né? O Brasil foi com um rating muito baixo, que quer dizer fuga de investidores internacionais. Bem, na questão econômica estamos mal. E na questão social? Para dar uma boa notícia para os senhores, nós temos sim um avanço na questão social. Em 87, a Constituinte ela é convocada e o Brasil vai formular a sua 7ª Constituição, que é a Constituição que nós temos hoje em dia, né? A Constituição que a gente hoje segue, que a gente hoje clama para que os deputados, senadores e políticos respeitem, é a Constituição Cidadã. Por que ela tem esse nome? Porque a nossa Constituição atual é chamada de Constituição Cidadã. Está aí a imagem, né, de Ulisses Guimarães, na época o líder do Congresso, levantando a Constituição nova aprovada. Porque essa Constituição, como a gente está nesse momento, né, de transição para a democracia, havia um anseio popular muito grande por direitos civis de minorias. Então, a própria Constituinte ela vai convocar vários grupos minoritários para ajudar na colaboração e na formulação dessa Constituição. Então, ela vai prever demarcação de terras indígenas, de terras quilombolas, né? O racismo ele vai se tornar um crime inafiançável. Os analfabetos também vão poder passar a ter o direito de voto. Enfim, então é uma Constituição que ela abraça vários grupos minoritários que as demais constituições que vieram antes não abraçava, né? Não abarcava esses grupos. Então, por isso, aí nós temos essa Constituição Cidadã. Então, se de um lado nós temos, né, uma década perdida na esfera econômica, nós temos pelo menos um avanço nas questões civis e nas questões sociais. Bem, dito tudo isto, né, feito esse retrato aí do governo José Sarney, gente, eu lembro muito, o SBT naquela época tinha a Semana do Presidente, né, que isso era desde a ditadura, né, o Silvio Santos sempre foi um apoiador da ditadura, né, nunca escondeu isso. E ele falava como foi a Semana do Sarney. Então, domingo eu via com a minha família os programas Silvio Santos, estava tudo por dinheiro, né? Nos intervalos dos programas entrava uma foto do Sarney, deixa eu voltar a foto do Sarney, e na televisão, e falava como é que foi a semana do presidente, o que ele fez, qual viagem ele foi, o que ele assinou. Era muito louco essa época, galera. Era muito louco. Eu vivi essa época. Bem, vem aí as eleições de 89. E nós tivemos alguns candidatos interessantes, como o próprio Silvio Santos foi candidato, tá? Isso é só uma curiosidade, só assim para não deixar passar, porque não tem como. Silvio Santos, candidato a presidente. Mas ele foi impugnado, né? A candidatura dele foi impugnada, e ele nem chegou o nome dele para a urna. Então, nós tivemos 21 candidatos a presidente, sendo as candidaturas mais fortes, as mais comentadas, Lula, do PT, e Fernando Collor de Mello, do PRN,
o PRN, ele era um partido muito nanico, muito pequeno e inexpressivo. E é por isso que muitas pessoas vão comparar a atual candidatura do nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, com a de Collor. Não só por os dois terem vindo de um partido nanico, né, o Jair Bolsonaro atualmente do PSL, um partido que ninguém conhecia, e o Collor do PRN, porque a plataforma deles de campanha era muito parecida, né? E também os fatos que se deram às campanhas. Vou explicar para vocês. E eu falo isso, pessoal, não é como uma crítica, é porque quando a gente tem um fato atual mais próximo de vocês, ajuda a entender e a gravar um fato que é mais distante. Então, por isso que eu estou trazendo esse fato mais atual, para vocês poderem lembrar e atrelar aqueles fatos que eu vou narrar aqui agora, da eleição Lula versus Collor, né? Collor, ele era um Mauricinho, assim dizer, né? Lá dos Alagoas, de Maceió, ele foi deputado por Maceió, e ele era um cara que corria, andava de jet ski, né, como o Bolsonaro era um jet ski, então ele era aquela imagem do bom vivan, né, e havia até uma crítica muito grande, pessoal, porque como ele era muito bonitão, muitas mulheres declararam voto ao Collor por ele ser um cara mais afeiçoado, e isso gerou várias críticas machistas ao voto feminino, porque é como se as mulheres votassem pela aparência do cara. Enfim, né, críticas, obviamente, super machistas à parte. O Collor, ele trazia essa imagem de bem resolvido, de amigo do empresariado, e, de fato, ele vai ser apoiado pelos empresários. E Lula vai ser um cara mais do povo, mais do social. E ele tem como lema, né, Collor, que ele é o caçador de Marajá. Quem é o Marajá? O funcionário fantasma, é a Val do Açaí, né, ela aparente que faz rachadinha no Congresso. Ele fala que ele vai acabar com isso, que ele é contra a corrupção, ele é o candidato que odeia a corrupção, que ele vai deixar o Brasil legal, né, resolver a questão política. Bem, a eleição dele acontece em várias manipulações da mídia, né? O empresário Abílio Diniz, que é o empresário do Grupo Pão de Açúcar, ele é sequestrado. E quando a polícia ela captura os sequestradores, na foto das armas, se vocês repararem, tem várias camisetas do Lula. É como se os sequestradores fossem do PT. Né? Sabe aquela facada do Adélio, que falava que ele era do PT, do PSOL? Nada criativo, já tivemos isso na história do Brasil, né? Tem a matéria do jornal Fleury diz ter encontrado material do PT, né? Com a foto dos bandidos aí. Fake news. Beatriz, obrigado. Justamente, gente, fake news existe desde a época do Império. Desde que a imprensa chegou no Brasil, havia fake news. Porque a imprensa sempre esteve na mão de políticos, sempre esteve na mão de pessoas da elite, né? Que queriam controlar e ter o poder. Então, não é novidade, o Twitter e o Facebook não inventaram fake news, apenas aumentaram, porque hoje em dia qualquer um pode fabricar da sua casa uma fake news, né? Não tem que ter mais a imprensa. Mas o fato é que colocou como se o grupo fosse atrelado, né, ao Lula, e tem até umas imagens da Regina Duarte na televisão falando que tinha medo do Lula, né? Isso tudo passava na televisão. A mídia fez um forte apoio a Collor, porque Collor ele vem trazer o neoliberalismo. Ele não vai chegar a implementar o neoliberalismo no Brasil. Só isso é um vídeo no próximo presidente com a FHC. Mas Collor ele vai abrir as portas do neoliberalismo. A segunda fraude, digamos assim, né? A segunda manobra, usando aí o termo que Bia está colocando, foi feita pela dona Rede Globo, né? E isso é uma coisa que não sou eu que estou falando, isso é uma coisa já comprovada e a própria Rede Globo já assumiu o erro dela. O que aconteceu, pessoal? Antes das eleições, sempre era feito o debate. O último debate presidencial era feito pela Globo, né? E nesse debate entre Lula e Collor, a Globo passou o debate muito tarde, muito tarde. Pensa no seu João do caminhão que trabalha super cedo, pega trem, né, naquele trabalhador realmente na massa, na população, que dorme cedo para poder acordar cedo, pegar condução. Essa galera não viu o debate. E o que aconteceu? O debate ele foi reprisado no dia seguinte, no Jornal Nacional, apenas com os melhores momentos. Então, o Jornal Nacional, o que ele fez? Ele pegou os melhores momentos do Collor
e os piores momentos do Lula. Às vezes que Lula gaguejou, que ele titubeou numa resposta, foi que foi reprisado. E Collor só passaram as partes boas, que ele falou bonito, que ele falou legal, as contra as respostas de Lula massacrando ele, não foi passada. Né? Hoje em dia, com a internet, você vê uma coisa boa da internet. Se você perdeu um programa de ontem, você vê na íntegra ele a qualquer momento. Naquela época não tinha internet. Então a reprise era feita pela própria emissora com as partes que ela entendia interessantes do ponto de vista dela. Então, para a grande população que só viu a reprise, a audiência foi muito baixa do debate. A maioria da população só viu os melhores momentos no Jornal Nacional. O que eles tiveram a ideia? Que Lula era um despreparado e Collor, sim, era o candidato mais bem preparado. Então, com isso, pessoal, tanto a questão aí do sequestro, né, com fotos do Lula perto das armas, né, da campanha, e esse debate de 89, chegamos ao nosso segundo presidente do período democrático, mas agora o primeiro presidente eleito, de fato, né, pela população, que é o nosso querido Fernando Collor de Mello, hoje ainda senador, né, apoiador do nosso atual presidente. Ele tem fotos, ele é um grande admirador e entusiasta, né, do atual presidente, do Bolsonaro, e é senador por Alagoas. Ele ficou apenas 2 anos no mandato. Ele também veio desse partido pequeno, do PRN, do Partido da Reconstrução Nacional. Ele vai dar o início ao neoliberalismo no Brasil, como eu falei, com algumas privatizações, como a VASP, né, uma companhia aérea que muitos brasileiros têm uma memória afetiva da VASP, a Uzi Minas, enfim. Collor também vem com essa missão, pessoal, como eu falei, ele foi apoiado pelo empresariado, ele também vem com essa missão de melhorar a economia. E é por isso que eu trouxe aí, junto com a foto dele, uma figura muito emblemática, que é a primeira-ministra da Economia, perdão, a ministra da Economia, não primeira, né, mas a ministra da Economia, Zélia Cardoso. Né? A Zélia Cardoso ela foi tão peculiar que na escolinha do professor Raimundo, vocês lembram desse programa, né? Teve agora uma reprise na Globo. Havia uma personagem que era uma caricatura dela, era a Zélia, né? Que falava como ela, porque ela era muito peculiar no seu jeito, enfim. Inclusive, pessoal, essa época, com a redemocratização também no setor cultural, nós vamos ter muitos programas humorísticos que vão satirizar os presidentes da República. Era muito comum ter o Cacete Planeta, que sempre tinha um personagem que imitava o presidente, enfim. Ele vai lançar, Collor, junto com a Zélia, o Plano Collor. O que seria o Plano Collor? Seria o retorno ao Cruzeiro, né? Aí a mãe da Bia agradece, que ela falava Cruzeiro até então, né? Fatalmente ela não mudou para Cruzado, o Cruzado novo. A gente volta para o Cruzeiro, volta o congelamento de preços e salários, né? Agora os salários também vão estar congelados. E vem a questão, pessoal, mais emblemática, mais controversa e mais complicada. Eu vivi isso fortemente na minha casa. Foi o confisco das contas correntes e poupança por 18 meses. O que o governo fez? Todo mundo que tinha dinheiro no banco teve o dinheiro congelado. Por que isso? Porque nesse plano Collor, o que eles entendiam? Que a população tinha que parar de consumir. O que gera inflação é o consumo. E consumo de quê? De supérfluo. Você só podia comprar comida, né? Mas a gente queria o quê? Que é comida, que é diversão e água, e falando de mais uma banda da década de 80. O que é supérfluo? São coisas que você não precisa para viver. Comprar um celular, comprar uma roupa, ir no cinema, né? Teoricamente, você não precisa disso. Você tem que comprar o quê? Comida. Comida para viver. Então, ele congela o valor, pessoal, nessa época, porque eu lembro muito disso. Porque minha família morava num prédio, eu sou de Nova Iguaçu, né, já falei isso algumas vezes, e era um prédio de classe média baixa, era um prédio bem complicado de se morar, e o sonho da nossa família era sair daquele prédio, era comprar uma casa, sair. E meu pai estava juntando dinheiro para isso. A gente chegou aí numa casa, num outro bairro lá em Nova Iguaçu, meu pai chegou a ver a casa, chegou a fazer aquela promessa de compra e venda, quando estava para fechar o negócio e efetivar a compra, Collor congelou a poupança e todo o dinheiro da minha família foi congelado. E nós ficamos ainda pelo menos mais alguns anos morando naquele prédio. Eu só saí do prédio quando eu tinha 18 anos, se eu não me engano.
Na década de 90, eu tinha aí 8 anos de idade, então eu ainda fiquei mais uns 10 anos morando, porque esse dinheiro foi devolvido anos depois em parcelas. O governo pagou esse dinheiro pingadinho. Então, quando pagou também, com a inflação, já era bem menos do que ele representava, né? Nessa época, pessoal, para vocês entenderem o que ocasionou no Brasil esse alvoroço, muitas famílias tiveram seus pais de família com suicídio, morte através do suicídio, casamento se desfazendo, porque a vida financeira, né, é muito importante na vida do casal. Foi uma tragédia. A minha irmã estava fazendo, acho que 15 anos nessa época, a gente ia fazer uma viagem para fora, em comemoração, e não rolou essa viagem. Foram várias questões que minha família foi atingida, né? A compra da casa foi o que mais me marcou, porque era uma coisa muito que a gente ansiava muito na minha família, né? E esse confisco das contas correntes poupança fez também a popularidade do presidente cair. Imagina, todo mundo que tinha dinheiro na poupança, com dinheiro congelado, não podia gastar, ou seja, não era mais seu dinheiro, obviamente que a insatisfação popular ficou muito grande. Atrelado a isso, o irmão do presidente, Pedro Collor, faz uma denúncia de corrupção. Lembra que ele veio com o lema que ele ia acabar com a corrupção, e Pedro Collor, ele faz uma denúncia de corrupção, é instalada uma CPI, e a CPI comprova que o tesoureiro da campanha dele, o PC Farias, realmente tinha desviado o dinheiro da campanha, tinha roubado dinheiro, né, e a campanha dele, então, tinha na origem já um DNA de corrupção. Collor, para tentar melhorar a sua barra, ele convoca os patriotas da pátria a saírem de verde e amarelo. Alguém lembra de um 7 de setembro próximo que isso aconteceu? Então, Collor, né, faz a campanha do verde e amarelo, convoca a população, mas devido a esse desgaste da sua imagem com o congelamento da poupança, a população não adere ao verde e amarelo, né? Uma ou outra pessoa coloca uma bandeira verde e amarela na janela, mas a maioria da população coloca bandeiras pretas nas janelas e sai às ruas de luto, de preto, com a cara pintada de verde e amarelo. É o movimento dos caras pintados, ou o Fora Collor, né? Então, esse momento foi um momento de grande intervenção social, né? Eram muitos jovens, estudantes com as caras pintadas de amarelo, que é chamada de geração cara pintada, né? Essa galera aí da década de 80 que começou já a lutar pelas questões políticas. É aberto um processo de impeachment para tirar Collor. O que ele faz espertamente para não ser impeachmentado? Porque com impeachment você tem seus direitos políticos cassados. Ele renuncia à presidência. O Congresso não aceita a renúncia, fala, ou vai renunciar, não. Nós vamos fazer, sim, o julgamento do impeachment. E ele é impeachmentado por quase a maioria de votos do Congresso, apenas 38 doidos aí que votam contra, deve ser base aliada dele, né? E ele é o primeiro presidente do Brasil a ser impeachmentado. E o que acontece, então? Né? Vem o seu vice, Itamar Franco, que era esse velhinho, né, um senhorzinho bonzinho, ele tinha um topete, gente, era tão engraçadinho, um cabelinho que voava, ele botava o cabelinho para trás, o cabelinho caía. Eu só lembro disso dele, da época que eu vivi, né, há esses 2 anos, e ele era do PMDB, o partido do vice da Dilma, né, que foi impeachmentada, que era o Temer. Então, o Temer não foi o primeiro presidente do PMDB em ser empossado depois do impeachment. Itamar foi o primeiro. Por isso que falam que o PMDB não consegue eleger ninguém, né? Só vira presidente se for o vice depois do impeachment, porque Itamar primeiro, depois o Temer. Bem, Itamar, ele tinha uma missão, acabar o mandato de forma boa, né? Mas também tinha outra missão melhor, que era controlar a inflação. A inflação continuava galopante, né? Eu botei aqui no slide anterior, pessoal, eu cheguei não falando, aqui no final, ó, que em 90 a inflação chegava a 84% ao mês, a 4.800 por ano. É como se os produtos dobrassem de preço todo mês. Você imagina isso? Todo mês no mercado dobrou o produto, era esse nível que o Brasil vivia. Então, quando Itamar chega, ele vem com essa missão, né, de melhorar a questão econômica. Ele vai fazer, então, o quê? Uma abertura, né, um convite às indústrias, tanto nacional quanto internacional, para poder industrializar o Brasil, melhorar a economia, através
de incentivos fiscais à economia. Né? E ficou muito emblemático esse momento que ele volta a produzir, ele não, né? Mas a Volkswagen volta a produzir o Fusca, que foi chamado como Fusca Itamar, né? Foi um momento de muita emoção. O brasileiro tem muita memória afetiva, né, com Fusca, embora é um carro alemão, é quase um carro brasileiro, né? Então vem aí o Fusca Itamar, o Fusca da década de 90, ele abre a questão da indústria e ele faz um movimento muito importante. Ele convida para ministro da Economia um sociólogo, professor da USP, né, quem estudou sociologia, estuda a escola uspiniana de sociologia, um cara que era discípulo de Florestan Fernandes, um dos sociólogos mais importantes, né? Vocês já estudaram Florestan Fernandes? Creio que sim, né? A escola uspiniana, que era o Fernando Henrique Cardoso. Bem, Fernando Henrique, ele vai lançar, junto com o Itamar como presidente, o Plano Real. Então, o Plano Real, ele não vem no governo FHC, ele vem no governo anterior, quando o FHC era ainda ministro da Economia, e lança aí o Real. E qual é a novidade do Real? O Real não vai ser igual ao Cruzado, ao Cruzeiro Novo, à volta do Cruzado, que era só cortar zero, né? Não era... Ele vai fazer uma moeda flutuante, uma moeda virtual. Virtual não é de internet, não é Bitcoin. Uma moeda que não existia, uma moeda flutuante chamada URV, Unidade Real de Valor, atrelada à cotação do dólar. Quando essa moeda chegasse perto do dólar, o valor seria congelado, equiparado, e o real ia passar a valer. Eu lembro, pessoal, nessa época que essa conversão chegou a ser de 6,83, não lembro. E todo mundo ia para o mercado com a calculadora na mão. Eu lembro que minha mãe pediu para eu fazer a conta, porque ela não conseguia fazer. Então, era assim, o produto era 100 cruzeiros. Você tinha que dividir por 6,53 para saber o preço dele em real. Era muito doido, mas eu lembro disso piamente. E no mercado sem calculadora era impossível. E naquela época não tinha celular com calculadora, você tinha que levar uma de pilha mesmo, né? Então, o real, ele vem surgindo, e em 94, o real, ele chega a ser atrelado ao dólar. Quando ele é lançado, R$1 vale $1. Gente, isso foi um momento, assim, para os brasileiros. A galera começou a viajar, a galera começou a usar coisa importada. Foi, assim, um momento, sabe, o brasileiro falou, tô rico, agora eu posso consumir, né? De certa forma, o real, ele funcionou de forma momentânea para a inflação, ele chegou a controlar a inflação, né, de forma momentânea. A gente até viveu bons anos aí com a inflação dentro das metas fiscais, e por esse... Imagina o sonho hoje em dia, Gabi, comprar um iPhone aí por $300, R$300, seria uma maravilha, né? Um iPhone S. Mas, enfim, pelo sucesso, né, que Fernando Henrique teve com a campanha do real, ele vira um forte candidato à presidência, ele vai realmente ser eleito o sucessor, né, de Itamar Franco, o novo presidente. Importante lembrar que antes aí, de 94, em 93, no ano anterior, houve um plebiscito, né, uma consulta nacional que estava prevista na Constituição se o Brasil ia continuar sendo um regime presidencialista, se ele seria um regime parlamentarista, como primeiro-ministro, ou se ele seria uma monarquia. Teríamos a volta da família de Orleans e Bragança, e o Brasil seria uma monarquia. De novo, falar um pouco de mim, porque eu acho que isso é legal, porque ilustra. Eu estava na escola, na época acho que estava na 5ª série, pessoal, e a escola fez um plebiscito de brincadeira para os alunos, já para votar. Então, a gente votou se a gente queria presidencialismo, monarquia. A gente não entendia muito, era criança, mas era uma forma da escola fazer uma atividade lúdica, né, com a gente. Eu lembro dessa eleição na escola, eu lembro disso, né? E o presidencialismo ganhou as eleições com o parlamentarismo em segundo lugar, bem próximo aí. Vamos continuando. E acho que a gente vai ver Fernando Henrique na próxima semana. O tempo já deu, né? Já deu, estamos a 2 minutos do fim da aula. Então é isso, pessoal. Então, na próxima aula, a gente vem com o Fernando Henrique, que foi realmente eleito presidente. Vamos falar do FHC, vamos falar do Lula, e vamos fazer exercício que eu estou levando para vocês de ditadura, que a gente não fez ainda, porque eu dei aquela condensada, né, na aula de ditadura, na aula 23, e a gente dá uma treinada aí nessas questões de ditadura e redemocratização até os 3 primeiros presidentes, tá bom? A aula de hoje foi tranquila, Gabi, Beatriz, Thales, Vinícius, como é que foi a aula para vocês? Foi tranquila? Trouxe muita informação, né? Mas acho que foi bacana, foi legal. Eu gostei da aula.
Eu amei os pedaços de saber da sua infância. Eu sempre gosto Mas de é muito doido. fofoca, a gente grava mais do que matéria, por isso que eu conto, entendeu? Não, Porque não é grava mais. assim, por favor. Fofoca é feio, que isso. Fofoca não, informações particulares, pessoais, né? Fica mais bonito. Contextualizando a aula. Boa, Gabi, boa. Mas é muito doido pensar que, tipo, você viveu isso. É muito doido, é muito doido. Mas é gostoso, é legal quando você tem essa familiaridade com a matéria, né? Você viveu, dá até um ar diferente de contar, porque você, né, não leu no livro, você viveu aqueles momentos, tá? Vem na memória. Sim, eu estudando história na escola, eu fui fazer uma matemática, eu percebi, tipo, minha avó do coração, ela faleceu esse ano. Mas, tipo assim, ela nasceu mais ou menos logo depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. É doido pensar Assim, isso, né? Ela viveu todas essas crises econômicas. tudo isso que nós estamos estudando, eu fico tipo, gente. É doido, é doido. Pessoal, mais uma vez um prazer estar com vocês, viu? A gente semana que vem vamos aí para a reta final, os últimos presidentes do Brasil e exercícios. Sim, teve uma questão de Nova República. Por isso que eu falei que eu vou dar mais ênfase Nova República, porque caiu no último vestibular. Tranquilo, eu vou trazer, Bia. Fica tranquilo, a gente vai solucionar essas questões todas, tá bom? Pessoal, beijo no coração, boa semana, bons estudos, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada pela aula, Marcelo. Valeu, Bia. Obrigada pela aula. Beijo, meu amor.